Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu gostaria de falar com vocês sobre 5 livros que todo intelectual deveria ler. Eu não diria que seria algo obrigatório, né, que todo mundo de fato deveria ler essas obras, mas são tão fundamentais, são tão importantes que se você se considera um erudito, alguém que é bem formado, alguém que é estudado, deveria ler essas obras, né, porque são muito basilares mesmo, fundamentais, a ponto de influenciar diversas gerações ao longo do tempo e pessoas espalhadas por todo o mundo. São obras que estão um pouco acima dos clássicos, né? São obras clássicas, porém estão um pouco acima, tamanha a sua capacidade de influência e sua capacidade aí de perdurar ao longo do tempo. São obras que têm aquela sua projeção e que têm ali a sua essência relacionada a várias sociedades. Então, são obras realmente de fato fundamentais. Eu vou falar sobre cada uma dessas edições, especialmente apresentando aqui exemplares que são mais comuns na internet hoje em dia para que você possa adquirir. E, enfim, vamos começar então. São 5 obras fundamentais que todo mundo deveria ler, pelo menos ao passar por essa vida terrena, né? E pelo menos ter esse conhecimento que essas obras tão brilhantes apresentaram. A primeira obra que eu considero que é fundamental, que todo mundo deveria ler, é sem dúvida a Bíblia. Então, se você não leu a Bíblia ainda, eu recomendo que você comece do Gênesis, vai até o Apocalipse. Mesmo que você não tenha uma crença naquilo que está escrito na Bíblia, é fundamental que você leia para que você se torne uma pessoa erudita. Nossa sociedade ela é basicamente moldada, ela é influenciada pelos escritos bíblicos, né, e pela doutrina que foi colhida dessas obras. Né? Então, por isso é fundamental que você leia. Eu simplesmente não consigo pensar em uma pessoa que se diz intelectual e que não leu ainda a Bíblia, pelo menos todos os capítulos, todas as obras ali disponíveis, né? E existem certos planos, né? Se você não tem a capacidade de ter uma certa disciplina para ler todos os livros da Bíblia de uma vez, você pode fazer planos ao longo de todo o ano. Existe uma série de possibilidades que você pode fazer, dividindo os capítulos em uma leitura diária, etc., né? Mas, enfim, existem vários exemplares da Bíblia que eu poderia indicar. Alguns eu já fiz até vídeos aqui no canal, mas vou deixar aqui a indicação de 3 exemplares que poderiam servir aqui como indicação, né? São essas obras que eu tenho aqui. A primeira delas é essa versão da Bíblia Sagrada da editora Eclésia, com a tradução do Padre Matos Soares, versão em capa dura. É uma tradução que tem todos os 73 livros da Bíblia e está com um bom acabamento, né? E a tradução do Padre Matos Soares de 1956, que é aquela que ele utilizou a Vulgata Latina junto com as obras dos manuscritos originais. Então ele fez essa tradução aqui e publicou em 1956. Outra versão da Bíblia que é bastante conhecida, que é a Bíblia de Jerusalém, publicada pela editora Paulus, que é bastante comum e foi bastante difundida desde a década de 70, 80 aqui no Brasil. É uma Bíblia muito difundida em vários âmbitos, né? E por último, uma Bíblia mais recente, né, mais utilizada na Igreja Católica recentemente, a tradução oficial da CNBB. Então são 3 versões que estão disponíveis com maior facilidade na internet para que você possa adquirir. Lendo do início ao fim, extraindo o conhecimento, as informações da Bíblia, você vai ter ali uma boa base cultural, uma base de erudição, sem contar a questão teológica, né? Porque se você de fato tem a crença na Bíblia, você vai ter ali uns bons fundamentos, né, para a sua fé e entender de fato aquilo que você acredita, né? Depois da Bíblia, nós temos outra obra que eu considero como fundamental, que não se trata propriamente de uma obra religiosa, mas que é uma obra que trata de fundamentos humanos tão importantes, tão relevantes, que essa obra perdura até hoje. Eu diria que basicamente são 2 obras, né, em uma, mas eu consideraria as obras do Homero. Eu chamo apenas uma obra única, né, a Ilíada e a Odisseia. O Homero ele foi tão influente que a obra dele, a Ilíada e a Odisseia, são consideradas como as obras clássicas por excelência, porque todas as listas de obras clássicas que eu já pude consultar, a Ilíada e a Odisseia são sempre presentes, né? Não há uma lista de obras clássicas que consideram obras clássicas que não está presente ali a Ilíada e a Odisseia. Então são as obras máximas clássicas depois da Bíblia, né? E eu tenho várias versões. Eu tenho essa edição aqui
do Homero da tradução do Odorico Mendes, que você pode encontrar em sebos. Essa é a edição da Odisseia, né? E tem essa edição aqui da Ilíada, do Homero, da tradução do Odorico Mendes, publicado pela editora Atelier, com o prefácio do Salvo Ninkotter. É uma edição muito boa, que tem aqui vários comentários, né, ao longo de todos os versos. Muito interessante. Outra versão que é mais fácil de ser encontrada são essas edições aqui da editora 34, a Odisseia e também a Ilíada, na tradução do Trajano Vieira. Então são obras que estão disponíveis com maior facilidade, são traduções que você pode ter acesso aí também, que são interessantes. E por último aqui também outra edição que é possível de ser encontrada na internet, são essas edições da Odisseia e da Ilíada na tradução do Carlos Alberto Nunes, em capa dura, publicado pela editora Nova Fronteira. Então, a obra do Homero é fundamental, né? Não diria que está no mesmo nível da Bíblia, porque a Bíblia é o livro mais lido da história da humanidade, né? Mas, sem dúvida nenhuma, Homero é a base de muitos fundamentos para a literatura, para a filosofia, para o pensamento, de uma certa forma, do Ocidente, né? Então, a Bíblia, Homero, qual que vem depois? Virgílio, né? Virgílio é importantíssimo porque ele é o fundamento basilar da cultura latina, né? Daquela cultura, especialmente da época do Império. Enquanto que Homero ele é a síntese, por se dizer, da literatura, da cultura grega, Virgílio também tem esse caráter de síntese, de representação, né? Então, nós temos aqui vários exemplares. Temos aqui a versão do Virgílio da Eneida, do Carlos Ascenso André, com a tradução dele. Inclusive, eu já fiz até uma live com esse tradutor aqui no canal, a tradução que ele fez da obra do Virgílio. Temos também a edição de Carlos Alberto Nunes, pela editora 34, né, na versão da Eneida, né? Essa é uma edição bilíngue. Então temos essas duas versões que são interessantes, estão disponíveis no mercado, né? Carlos Ascenso e Carlos Alberto Nunes, as versões da Eneida. Existe também a versão do Odorico Mendes, da tradução aqui da editora Atelier, que está disponível também aí. Então, a obra do Virgílio é altamente relevante, especialmente para quem gosta de estudar o latim, né, a língua latina e a cultura romana, por assim dizer. Depois do Virgílio, nós temos o conhecidíssimo e também muito amado por mim aqui no canal, porque eu já fiz vários vídeos, né, sobre ele, e é a obra do Dante Alighieri, né, a Divina Comédia. Enquanto que a obra do Homero é representativa do período da Antiguidade grega, e Virgílio é representativo do período da Antiguidade Romana, a obra do Dante Alighieri é representativa da Idade Média e da cultura, por assim dizer, ocidental, que se formou com a Idade Média. Então, por isso, a obra de Dante Alighieri ela é fundamental, ela é basilar nesse sentido. E ela inaugura as obras com língua própria de cada região. Enquanto que Homero é representativo do grego, Virgílio é representativo do latim, o Dante é representativo da língua moderna do italiano, né? Que a partir da obra do Dante é que pôde-se entender um pouco mais sobre o que nós conhecemos como italiano. E existem várias versões, que eu já fiz vídeos aqui no canal indicando as obras do Dante Alighieri, 3 exemplares que eu poderia colocar. Essa versão aqui da editora Garnier, na tradução do Cristiano Martins, é uma versão em capa dura, muito interessante, né, que vale a pena adquirir. Também essa versão aqui da editora 34, na tradução do Ítalo Eugênio Mauro, né, que são 3 exemplares em paperback que eles publicaram. E também a edição do Graça Moura, que é essa versão aqui da Divina Comédia, na versão bilíngue. Então são 3 exemplares aí que você pode considerar para a sua leitura. Além dessas obras da Divina Comédia, né, que nós já mencionamos, nós temos por último aquela obra que todo mundo deveria ler, especialmente para nós falantes da língua portuguesa, que é basicamente Os Lusíadas, de Camões. A obra de Camões era fundamental para entender o nosso idioma, para entender a cultura que se forma a partir das navegações, né? E é por isso que a obra dos Lusíadas ela tem um papel fundamental, porque ela foi escrita em nossa língua. Então, cada um desses exemplares
foi escrito em seus idiomas respectivos e tiveram influência naquelas sociedades de tamanha relevância. Então, Homero aos gregos, Virgílio aos romanos, Dante aos italianos e à Europa medieval, e Camões em relação ao tempo mais recente, tempo moderno das navegações. E existem 3 versões que eu acho interessante indicar aqui. Essa é a versão da Universidade de Coimbra, que eu já fiz um vídeo específico sobre essa edição aqui no canal, a versão em capa dura com um bom acabamento da versão dos Lusíadas, e também essa edição aqui da editora Nova Fronteira, que é uma edição relativamente compacta, né? Que você pode levar para qualquer lugar e é em capa dura ainda. E a outra versão é essa edição didática do Francisco de Sales Lancaster, né? Que tem dois volumes, que tem vários comentários aqui da edição dos Lusíadas. Então são essas obras fundamentais: a Bíblia, Homero, Virgílio, Dante e Camões. Ao ler todas essas obras, você vai ter uma base aí de compreensão no âmbito literário, especialmente no âmbito dos versos. Você vai ter uma compreensão da noção, por assim dizer, da existência humana, né? Porque todas essas obras tratam de temas fundamentais e que eu poderia dizer assim, que todo mundo deveria ler, deveria estudar essas obras e compreender cada vez mais, né? Não se apegue muito à noção de que são obras obrigatórias, né? Como eu já mencionei no início do vídeo, mas de fato, se você quer se considerar uma pessoa erudita, uma pessoa que tem um vasto conhecimento, uma pessoa que está a par, né, pelo menos dos grandes clássicos, você tem que ler essas obras sem dúvida, né? E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Muito obrigado pela atenção.